O título da mensagem de hoje é A Ressurreição Corporal de Jesus. Essa mensagem tem apoio, quer dizer, vamos iniciar com a notícia que saiu publicada na revista Veja, usando alguma informação que essa revista transmite, vamos dar o nosso ponto de vista apoiados na Bíblia Sagrada. Então dizemos que a revista Veja, edição especial de 14 de abril de 2015, traz um artigo importantíssimo para os cristãos ortodoxos que creem na ressurreição corporal de Jesus. E essa mensagem que está na revista Veja, ela ocupa a capa de frente e depois tem umas páginas especiais internamente que dão margem à maneira da redação da revista no apoio a esta doutrina, como passamos a expor. Então diz o texto na página 62 da revista Veja: especial, o poder da ressurreição. Como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético, na página 62, com a declaração especial, ressurreição, o grande dogma do cristianismo. Porque depois de pouco menos de 2000 anos, a crença na ressurreição de Jesus, um dos mais extraordinários mistérios da fé, ainda exerce efeito tão arrebatador? Disse o apóstolo Paulo, o grande disseminador das palavras de Jesus, em suas cartas aos Coríntios, anotados no Novo Testamento. Diz o apóstolo, então, entre aspas, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale nesta vida, somos nós as pessoas mais infelizes deste mundo. A ideia da ressurreição foi a faísca do cristianismo, que então deixou de ser uma seita do Império Romano para se transformar na maior religião do planeta. 3 dias haviam se passado da morte agonizante de Jesus na cruz do Gólgota, ponto final do Calvário. Era uma madrugada de domingo, Páscoa judaica, ainda estava escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus com especiarias. Ao se aproximar, viu o túmulo aberto, saiu correndo para avisar os discípulos. Eles entraram e encontraram o sepulcro vazio. Apenas a mortalha que envolvia o corpo de Cristo estava lá. Maria Madalena, dizem os textos sagrados do cristianismo, permanecera distante, chorando, quando dirigiu o olhar em direção ao túmulo e avistou 2 anjos que lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora meu Senhor e não sei onde puseram. Maria Madalena então olhou para trás e viu uma figura humana em pé, que ela pensou se tratar do jardineiro, a qual se dirigiu. Se o tirou daqui, disse para o jardineiro, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. A resposta veio curta: Maria.
Nesse momento ela reconheceu Jesus e respondeu: Mestre! Descrita no Evangelho de João, essa história tão singela quanto misteriosa resistiu e se fortaleceu com a passagem de milênios. Para os cristãos, a ressurreição tem mais valor do que os milagres. Como disse Paulo aos Coríntios, sobre ela foi erguida a catedral da fé do cristianismo. Sem a ressurreição, toda esperança humana se resume aos limites da vida terrena. E finalizando, lemos: do ponto de vista de convencimento dos fiéis, a ressurreição é a garantia de uma graça concedida a toda a humanidade. Página 64 da revista Veja. Vamos ver então, a ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã. A ressurreição é a chave da fé cristã. E talvez você pergunte por quê? Como ele havia prometido, ele ressurgiu dos mortos. Não podemos estar confiantes, portanto, que ele cumprirá tudo o que prometeu. A ressurreição do corpo nos mostra que o Cristo vivo é soberano no reino de Deus, não um falso profeta ou impostor. Nós podemos ter certeza da nossa ressurreição, porque ele foi ressuscitado. A morte não é o fim, existe a vida após a morte. O poder que trouxe Jesus de volta à vida está disponível para nós trazermos o nosso ser espiritual morto de volta à vida. A ressurreição é a base do testemunho da igreja para o mundo. Jesus é mais que um líder humano, ele é filho de Deus. E o apóstolo Paulo, então, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11, ele faz menção disso, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De modo que a ressurreição de Jesus é o ponto decisivo da fé cristã. Sempre haverá pessoa dizendo que Jesus não ressurgiu dos mortos. Paulo nos garante que muitas pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Pedro, o discípulo e os 12. Mais de 500 crentes, diz o apóstolo Pedro, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15. A maioria ainda estavam vivos quando Paulo escreveu. Tiago, irmão de Jesus, todos os apóstolos e finalmente Paulo em si. A ressurreição é um fato histórico. Não seja desencorajado por pessoas que negam a ressurreição. E a Bíblia declara então, se Cristo não ressuscitou, uma hipótese levantada, a nossa fé não tem valor nenhum. Fecha a igreja, fecha o salão do reino e acabou-se tudo. Se não crê na ressurreição, como eu leio nos livros da Sociedade Torre de Vigia. Não seja desencorajado por pessoas que negam a ressurreição. Seja cheio do Espírito, de esperança, pois um dia todos virão à prova viva quando Jesus voltar. Então, nós encontramos na Bíblia o apóstolo Paulo falando da nossa perspectiva a respeito da ressurreição de Cristo. E ele então diz o seguinte: para quem não crê,
versículo 14 e 15. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã, inútil a nossa pregação, e também é vã, inútil a vossa fé. E assim somos também considerados como os falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, aos quais, porém, não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Aí está a declaração bem enfática a respeito da ressurreição de Cristo, no capítulo 15, 16 do 1 Coríntios, e vivemos então nessa fé cristã, porque estamos apoiados na Bíblia Sagrada. A maioria dos gregos não acreditava que o corpo de uma pessoa poderia ser ressuscitado depois da morte. Eles viam a vida após a morte como algo só para a alma. De acordo com filósofos gregos, a alma era a pessoa da verdade, presa a um corpo físico, e na morte a alma era liberta. E não criam na imortalidade do corpo, mas a alma entrava num estado eterno. O cristianismo, no entanto, afirma que o corpo e a alma serão unidos depois da ressurreição. E nossa ressurreição é certa por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã, porque Cristo ressuscitou, como ele havia prometido. Nós sabemos que o que ele disse é verdade, ele é Deus conosco. Porque ele ressuscitou, nós temos certeza de que nossos pecados são perdoados. Porque ele ressuscitou, ele vive e nos representa perante Deus. Porque ele nos ressuscitou e venceu a morte, sabemos que nós também ressuscitaremos. E a nossa ressurreição é a nossa única esperança para a vida eterna. Nos dias de Paulo, o cristianismo levava a pessoa à execução, exclusão da família, em muitos casos, pobreza. Havia pouca vantagem em ser cristão naquela sociedade. O mais importante, no entanto, é que se Cristo não tivesse ressuscitado, os cristãos não poderiam ser perdoados dos seus pecados e não teriam nenhuma esperança de vida eterna. Mas, graças a Deus, Jesus ressuscitou.